eu sou o Luke, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos falar sobre quadrinhos. Uhul! Eu fiz uma pesquisa bem legal e vou trazer de uma forma que você nunca viu aqui no YouTube, hein? Eu gosto de quadrinhos desde quando eu era um noguinho. Então eu tenho muito para falar para vocês sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Então você não pode perder, hein? Seja bem-vindo então ao Mundo Nog. Bora pro vídeo, produção. Pode rodar a intro. Para começar, se você não é inscrito e não deixou o seu like ainda, corre aí embaixo, é de graça, você não paga nada. Se inscreva e me ajude a alcançar o maior número de habitantes aqui para o Mundo Nog. E vamos juntos dominar o mundo. Falar de quadrinhos é algo muito comum no meio nerd. Um exemplo muito bacana é como vimos em Big Bang Theory, onde várias cenas foram retratadas na loja de quadrinhos do Stuart. Você lembra? Só que agora eu não acho mais tão legal. Ele só tá esfregando na nossa cara que tem uma namorada e nós não temos. Nós não, você, né? Você tem uma namorada? Como se você nem fala com as mulheres? É simples. Ela é surda. Mas existem várias perguntas relacionadas ao mundo dos quadrinhos que muita gente não tem a resposta ainda. Existem várias teorias, mas nenhuma definitiva ainda. Claro que juntos continuamos nessa jornada para descobrir os enigmas deixados nos quadrinhos para a antiga geração e para a nova geração de hoje em dia. Realmente. Mesmo nos dias de hoje, onde a tecnologia predomina e o material impresso já não tem tanta importância como antigamente, tive a ideia de trazer a origem dos quadrinhos e os seus segmentos mais populares hoje em dia. E separei essa pesquisa em perguntas. Tá bom. Por isso, vamos para a primeira pergunta de hoje. O que é história em quadrinhos? São narrativas gráficas compostas por textos e imagens. As histórias em quadrinhos podem ser vistas em jornais, revistas, sites e outros suportes. E elas apresentam diversidade de publicações e tom humorístico, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e interpretação de contextos atemporais, desenvolvimento humano, social e trazendo personagens com características da vida real. Quais as características das histórias em quadrinhos? As histórias em quadrinhos estabelecem comunicação por meio de dois códigos, a imagem e o texto escrito. Sendo assim, a mensagem linguística das histórias em quadrinhos parte de alguns aspectos e características. Aspecto narrativo, descrição do quadro da situação e das ações. Aspecto dialógico. Os diálogos nas histórias em quadrinhos são construídos em uma linguagem carregada de convenções. Personagens falam muito, explicam muito, não para si mesmo, mas para o interlocutor. Balões unem duas mensagens e permitem infinitas interações entre elas. A disposição dos balões pode indicar a ordem cronológica das falas. Os tipos de contorno dos balões podem sugerir diálogo, contorno liso, sussurro, contorno em linhas segmentadas, mensagem proveniente de aparelho de rádio, TV e de um grito, contorno zigue-zague, pensamento ou consciência, contorno de nuvem. A disposição dos balões pode indicar ordem cronológica das falas. Mas qual é a origem dos quadrinhos? As primeiras aparições de histórias em quadrinhos, conforme as conhecemos hoje, datam do fim do século XIX, quando o autor e ilustrador Richard Outcault criou uma narrativa baseada nos acontecimentos da vida de um garoto dos guetos de Nova York, The Yellow Kid, como era chamado, sempre vestido com um pijama amarelo. Essa narrativa possuía linguagem simples e trazia denúncias acerca das questões sociais presentes na época. Na verdade, a criação de histórias em quadrinhos foi intensificada no início do século XX, e elas se dedicavam apenas ao humor e à comicidade. No final da década de 1930, surgiram as primeiras histórias de aventuras, e o primeiro super-herói é o Superman.
Ou será que não? Após a Segunda Guerra Mundial, o surgimento de outros personagens foi otimizado, como o Capitão América, a Mulher Maravilha e o Batman, todos transformados em símbolos do nacionalismo norte-americano. Agora, quais os tipos de histórias em quadrinhos? As charges e os cartoons são certamente as demonstrações mais comuns da linguagem de HQ, além da tirinha e do mangá, claro. O tom humorístico é atual e a chave desses formatos. A charge surgiu no início do século XX, com o objetivo de formar oposição a governos e impérios. O sentido da palavra charge é carga, em francês, e é ela caracterizada pelo exagero, tendo como objetivo satirizar um acontecimento atual. Pode ou não conter fala, pois o foco do texto está na imagem. Com o objetivo político e social, a charge estimula uma visão crítica e bem-humorada a respeito de acontecimentos do cotidiano. Dessa forma, para interpretar-se bem uma charge, basta estar antenado aos acontecimentos presentes, pois ela sempre fará referência a temas atuais. O cartoon, assim como a charge, utiliza de humor e crítica, e é majoritariamente um texto visual, podendo ou não conter falas. No entanto, o cartoon apresenta uma realidade genética atemporal, não havendo limites de tempo. Com isso, não está necessariamente ligada a nenhum acontecimento histórico-político. A famosa tirinha, conhecida pelas sequências de 1 a 4 quadros, envolvem personagens fictícios que representam construções da condição humana. O conteúdo pode abordar assuntos filosóficos, políticos e sociais ou apenas entretenimento. Quanto ao aspecto da narrativa, a tirinha possui geralmente uma piada curta, trazendo quebra de expectativa no processo interativo. Se você está procurando um bom exemplo sobre tirinha, a gente tem um quadrinho que se originou, claro, de uma tirinha. Então tá aparecendo aqui no card, em algum lugar aqui em cima aqui deve estar aparecendo, procura aí, entendeu? Não perde ele não. Nesse card está aparecendo o vídeo que eu fiz em comemoração aos 1000 inscritos aqui, a 1K do canal, e a gente fala justamente sobre a origem de um dos maiores quadrinhos da história. Ele originou de uma tirinha, então fica aí com a história, já marca aí para você depois desse vídeo você curtir esse outro, beleza? E para finalizar, tem um dos estilos que eu mais gosto, o mangá. Mangá é o termo utilizado para designar as histórias em quadrinhos de origem japonesa, lidos de trás para frente e trazendo histórias fantásticas envolvendo a cultura japonesa e o mundo atual, dividido em vários gêneros e categorias, conquistando o mundo todo com suas histórias. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer a história do mangá desde a sua origem. Então não se esquece, corre aí embaixo e deixa a hashtag Eu Quero a Origem do Mangá, beleza? Mas e as histórias em quadrinhos aqui no Brasil? A origem das histórias em quadrinhos no Brasil deu-se com Ângelo Agostini, no século XIX. Tratava-se de uma obra humorística e narrava da vida de personagens fluminenses e sua relação com a corte portuguesa no Rio de Janeiro. Já em 1960, o famoso Ziraldo, cartunista brasileiro, criou o personagem Menino Maluquinho. Ainda no mesmo ano, Maurício de Souza, um dos grandes cartunistas do nosso país, criou as personagens que compõem a Turma da Mônica. Mas e as histórias em quadrinhos no mundo todo? Mesmo com nomes diferentes, as histórias em quadrinhos fazem sucesso no mundo todo. Por conta disso, existem vários personagens com nomes interessantes, como é o caso da Mafalda, criação do cartunista argentino Quino, em 1964. Atualmente ocorrem muitos eventos a nível mundial destinados ao desenvolvimento ou com novas criações de personagens de histórias em quadrinhos. Esse é o caso da Comic Con, evento mundial que contempla a indústria de videogames e HQs. Claro que hoje em dia não está tendo devido distanciamento social, mas creio que em breve teremos os eventos maravilhosos que divulgam os quadrinhos preferidos da galera Nog. Mas e aí, me diz
diz aí, você gostou de saber a origem dos quadrinhos? Né? Deu pra gente falar um pouco de cada quadrinho, de cada segmento e de cada aspecto dos quadrinhos. E eu creio, pessoal, que tem muito mais coisa para falar. Mas olha, eu queria que você fosse agora. Corre aí embaixo, comenta aí, por favor. Comenta aí qual é o seu quadrinho preferido. Beleza? Você é fã de quê? Do Batman? Você é fã dos X-Men? Você é fã do Homem-Aranha? 2000 anos depois. Você é fã da Turma da Mônica? Você é fã do Tio Patinhas? Você... Ai, tem muita coisa, pessoal. Tem muita coisa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, pessoal. Poxa, tá de brincadeira. Você já tá aqui não sei quanto tempo curtindo os vídeos do Mundo Nog e ainda não se inscreveu? Pô, tá doido? Ai, cale-se, você me deixa... Não! Corre lá e se inscreva aí no canal, não deixe de deixar o seu like. E olha, foi muito bom ter você aqui, mais um vídeo aqui conosco no Mundo Nog. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Fui!